Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Gostaria de convidar os irmãos a ficarem em pé. Vamos apresentar ao Senhor, através de oração, este estudo bíblico dessa noite. Amém? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus de poder e glória, Pai. Pai, mais uma vez aqui estamos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus. Pai, nesta noite, meu Pai, nós clamamos a Tua graça, a Tua misericórdia, meu Pai. Que a Tua graça venha nos envolver aqui essa noite, meu Deus. Pai, e temos que Te dar graça, meu Deus, porque mais um dia as Tuas misericórdias têm se renovado sobre as nossas vidas, meu Deus. Pai, que o Senhor venha tomando cada irmão que aqui se faz presente, que o Senhor venha tomando o lar de cada um, meu Pai. Pai, que o Senhor venha guardando a cada um aqui essa noite, meu Pai, a família, a parentela, meu Deus. Pai, que o Senhor venha visitando, meu Pai, a cada um aqui esta noite, visitando os que estão por vir, meu Pai. Que o Senhor venha repreendendo todo mal, meu Deus. Pai, tudo aquilo, Pai, que não tem Te louvado, que caia por terra nesta noite, meu Pai. Todos os projetos das trevas que caia por terra nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Pai, que o Senhor venha abrir nossa mente, que o Senhor venha entendimento da Tua palavra, meu Pai. Pai, que o Senhor venha nos ensinar, meu Pai, que nós venhamos guardar a Tua palavra na tábua do nosso coração, meu Pai. Que nós venhamos, Pai, ser praticantes da Tua palavra, não apenas ouvintes, não apenas falantes, meu Deus, mas que nós venhamos colocar a Tua palavra em prática, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Pai, nesse momento que o Senhor venha repreendendo, meu Pai, todo mal contra a Tua casa, contra a Tua igreja, meu Pai, contra os Teus filhos que aqui se fazem presente, meu Pai, contra os filhos que ainda estão por vir, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar, meu Pai, que Teu Espírito Santo venha nos envolver, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar sabedoria, meu Pai. A Tua palavra diz, Pai, para pedirmos a Ti com fé, sabedoria, meu Pai. Em nome de Jesus é o que nós clamamos a Ti nesta noite, meu Pai. Que o Senhor venha abrir nosso entendimento da Tua palavra. Teu Espírito Santo, Pai, venha direcionar este culto da doutrina, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e glórias a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Amém. E hoje, então, estamos no último dia, né, na última lição desse segundo trimestre, lição de número 13. Amém? E a partir da próxima terça-feira já tem um novo ensino, já tem uma nova lição, uma nova revista. Amém? Os irmãos estão um pouco nervosos, que já tem um bom tempo que eu não participo das aulas. Mas tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Falando um pouco aqui, a próxima lição vai ser os ataques contra a Igreja de Cristo. A próxima revista, os ataques contra a Igreja de Cristo. Amém? Que Deus venha nos guardar. Porque a palavra de Deus diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E hoje nós iremos iniciar essa lição 13, a aula. Os irmãos têm a revista aí. A lição de hoje é a verdadeira identidade do cristão. E quando nós falamos de identidade, nós vamos ver que a identidade é um reconhecimento próprio e único, né? A identidade nós vamos ver aqui que é uma marca, uma característica de uma pessoa. Porque se nós formos contemplar no mundo, em toda a sua totalidade no mundo, uma pessoa ela pode se parecer com a outra, mas a identidade dela é uma única só. Nossas digitais, pode ter milhares e milhares de pessoas no mundo, mas a sua digital é única. Isso é uma identidade sua, uma característica sua e de mais ninguém. E a lição de hoje fala sobre a identidade do cristão. E trazendo sobre a identidade do cristão, o que nós vamos aprender sobre a identidade do cristão? Porque o cristão, ele trilha um caminho. E nós vamos ver que a identidade do cristão, esse caminho nós vamos ter que trilhar os caminhos de Deus sobre as nossas vidas. Quais caminhos, aliás? O caráter de Deus, ou seja, os atributos de Deus. Porque a Bíblia vai revelar que Deus, Ele é amor. Deus, Ele é a essência, Ele é o amor, Ele é o próprio amor. Como eu e vocês, nós somos humanos, nós temos que colocar isso em prática. Se Deus é amor, nós temos que praticar esse amor.
A palavra de Deus diz que Deus, ele é justiça. Então nós temos que praticar a justiça. E essa é a identidade, são os caminhos que Deus, o caminho que Deus tem para as nossas vidas, que é os atributos dele, que é a essência de Deus, e nós vamos ter que ir trilhando esses caminhos, este caminho, aliás. Então é a verdadeira identidade do cristão. E no textuário diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O versículo aí é livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. E eu quero trazer duas coisas importantes aqui nesse textuário, que é o dizer e o fazer, os dois verbos, dizer e fazer. Irmãos, e hoje, essa aula de hoje, nós vamos passear um pouco pela Bíblia. E eu já convido os irmãos a abrir o Evangelho de Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 28. Evangelho de Mateus 21, a partir do versículo 28. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. A parábola dos dois filhos. E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido foi. E Jesus pergunta: Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Irmão, e certa vez eu ouvindo uma pregação, eu esqueci até o nome daquele pastor, aquele que é um senhor que faz... Eu esqueci o nome do pastor. E ele falou que neste grande dia, porque aqui Jesus está falando sobre a lição aqui, sobre o grande dia, né? Que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E esse pastor, ele trouxe ali algo sobre o grande dia, porque ele falou que nesse grande dia nós vamos ter 3 surpresas. A primeira é, quem a gente pensou que ia estar lá e não vai estar. A segunda é, quem a gente pensou que não iria estar e vai estar. E a terceira é, se eu mesmo estarei lá. Como tem sido nossos dias, nosso caminhar com Cristo. Então ele trouxe essas 3 reflexões. Uns que ele pensou que ia estar e não vai estar, uns que ele pensou que não iria estar e está, e nós mesmos. Aí é uma reflexão individual de cada um de nós. E a verdade prática dessa aula de hoje diz assim: no reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. Então aqui, irmãos, eu até coloquei aqui que nós não somos o que dizemos ou aquilo que ouvimos, mas nós somos o que fazemos. Porque a Bíblia diz que nossa vida é como um livro aberto. Então nós não somos o que dizemos ou ouvimos, mas nós somos aquilo que fazemos. E eu quero abrir aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 7, versículo 21 ao 27, que diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E eu quero trazer aqui aos irmãos no versículo 23 novamente, que diz assim: E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, e o que é a iniquidade? Muitas vezes nós lemos na Bíblia, fala sobre pecado, fala sobre iniquidade, e muitas vezes nós não temos aquela curiosidade de procurar saber o que é a iniquidade. E se nós formos ver ao pé da palavra aqui, nós vamos ver que a iniquidade é um pecado, mas ele é um pecado de forma mais agravante. É como se uma pessoa, um exemplo, uma pessoa ela pecasse e já não se importasse mais com as consequências do pecado. É como se fosse aquele pecado premeditado. Mas nós vamos abrir aqui a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 26. Olha o que a Bíblia diz sobre este pecado, como se fosse um pecado voluntário. Hebreus 10, 26. Olha o que a Bíblia revela. Fala sobre o castigo do pecado voluntário, que diz assim: Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação, horrível juízo de fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então aqui há a iniquidade. A palavra de Deus muitas vezes diz que o cálice da iniquidade de tal cidade chegou ali e transbordou o cálice de iniquidade de tal cidade. Nós vamos ver ali Sodoma e Gomorra, muitas outras cidades ali que pereceram por causa do cálice da iniquidade, aquele pecado voluntário ali. E uma hora aquele cálice de iniquidade ele transborda. E eu também no versículo 25, eu grifei aqui, rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A rocha nós vamos imaginar algo firme, algo concreto, algo que é inabalável. Essa é a rocha. E no versículo 26 diz: E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A areia nós pensamos a areia, como que a areia? Ela é instável, né? Ela não tem firmeza. E assim é as duas casas. Irmãos, aqui no plano de aula, diz assim, não sei se tem nas revistas dos irmãos, que diz assim na minha aqui: mediante a graça e a misericórdia do Pai, hoje somos súditos do reino de Deus. E como tal, precisamos fazer a diferença, vivendo como sal e luz neste mundo tenebroso. Não basta dizer que é crente, proferir o nome de Jesus e ouvir as suas palavras. É preciso mais, praticar o que aprendeu com o Mestre. Não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes, pois o reino de Deus não consiste somente em virtude. Tem um ditado, muitas vezes, muitos pregadores falam que nossa boca, ela fala, mas nossas atitudes, elas gritam. Então, muitas vezes, os de fora vão nos reconhecer mais pelas nossas atitudes, pelas nossas posturas, do que muitas vezes falamos. Certa vez, eu ministrando uma vez, eu lembro que eu estava lá na feira dos importados lá do CIA, e eu estava passando com um colega meu de serviço, e eu vi uns vigilantes e uns meninos lá conversando. Aí eu vi o vigilante falando para ele bem assim: rapaz, tu fala que é crente e anda desse jeito. Aí porque não adianta apenas falar, nós apenas ficar de boca, nós vamos às vezes ser envergonhados. Irmãos, e eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia também no Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46, é a mesma parábola dessa aqui que Jesus fala, a mesma palavra, mas com outra linguagem aqui, na linguagem de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo
46 ao 49. É a mesma palavra, só que com outras letras. Lucas 6, 46 ao 49. Diz assim: os dois fundamentos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O que me chama a atenção nessa parábola aqui, nessa palavra de Deus, porque nós muitas vezes tendenciamos a falar somente que nós temos que ser praticantes, não apenas ouvintes. Mas aqui nessa passagem aqui, Jesus ele não fala somente do ouvinte. Jesus ele começa a falar: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então é aqueles que falam também e não praticam. Essa passagem ela traz os dois: é os que falam e não praticam, e os que ouvem e não praticam. E aqui nós vamos passar aqui para a introdução. Diz assim, amém? Se os irmãos quiserem falar alguma coisa, amém? Só falar aí, amém? Diz assim: chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva, nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nesta lição, veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Nisso consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus. E eu quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos. A palavra, os milagres, a pregação boa, aquela pregação eloquente, os dons, isso caracteriza um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? Mas isso caracteriza que ele é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? Os dons, as maravilhas, os prodígios, a pregação eloquente, isso caracteriza? Amém. E eu gostaria de convidar os irmãos responderam bem. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 20, a Bíblia vai falar sobre uma missão que Jesus enviou 70 discípulos. Evangelho de Lucas, capítulo 10, no versículo 20, olha o que a Bíblia diz. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus, ou seja, está escrito no livro da vida. Ali nós vamos ver que Jesus enviou 70 discípulos para levarem a mensagem em certo local. E ali eles voltaram a Jesus, eles voltaram: Senhor, mas nós vimos demônio caindo como raio ali. E Jesus vai e fala isso, não se alegre por causa disso, mas se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Nós vamos saber que posteriormente, aqueles 70 discípulos, eles começaram a sair de um por um, porque eles acharam que o discurso de Jesus ali era muito pesado. Passado algum tempo, cada um vai sair dos caminhos do Senhor. E se nós formos ver ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 1, a Bíblia vai revelar que Jesus ele chama 12 discípulos. E nós bem sabemos qual foi o desfecho de um dos discípulos de Jesus. E Jesus naquele tempo falou, no Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 1, a Bíblia vai dizer que Jesus fala que Jesus deu poder e autoridade aos discípulos, para eles pisarem serpentes, escorpiões, e foi dada ali autoridade sobre os discípulos ali de cura, de libertação, mas ele se desviou. Então não é porque os dons, a pessoa tem dons, que ela é um verdadeiro discípulo de Cristo. Aí nós vamos saber ali estou falando de Judas Iscariotes aqui,
E eu lembro, tem um primo meu, que ele é pastor hoje, e ele postou algo que chama a atenção, que ele diz assim: não podemos nos contentar apenas em ser usados, mas em nos manter aprovados. Então, muitos aqui se contentaram apenas em ser usado ali naquele momento, mas não se contentaram em ser aprovado. Porque a Bíblia diz, né, que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Que assim venham a ser nossas vidas também. Nós devemos perseverar até o fim. Estou um pouco nervoso, mas vamos lá. No tópico 1, diz assim: a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Subtópico 1 diz assim: uma fé só de palavras? Uma pergunta: uma fé só de palavras? Em Mateus 15, versículo 8, Jesus fala: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, uma fé só com palavras. Em Mateus, capítulo 7, versículo 1, o texto diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor. Esse texto mostra que no reino de Deus, apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. É o verdadeiro parece, mas não é, né? Porque se nós formos ver, há coisas que enchem os olhos dos homens, mas não enchem os olhos de Deus. Eu lembro no Antigo Testamento, quando Deus ele chega ao profeta Samuel e fala: ó Samuel, você vai ungir um novo rei sobre Israel. Só que Deus fala algo para o profeta Samuel. Deus fala: ó, você vai lá na casa de Jessé, o belemita, mas você não vai olhar para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. A Bíblia diz que o homem vê o que está externo, o homem vê o exterior, mas Deus ele contempla o nosso interior também. Por isso, continuando aqui a leitura, o apóstolo Paulo, ele escreve que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas principalmente em virtude. O apóstolo João ensina que não devemos amar só de palavras, mas por obra e em verdade. É claro que o Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera, quando esta resulta de um coração transformado. Sim, a fé cristã também é confissão. Entretanto, para que essa confissão seja autenticamente cristã, tem de ser genuína e sincera, provada pelas verdadeiras ações submetidas ao senhorio do Salvador. Irmão, tem uma passagem interessante aqui na Bíblia, e eu gostaria de convidar os irmãos aqui no livro de Atos, no capítulo 19. Olha que interessante que acontece aqui com os discípulos, porque aqui nós vamos ver, aqui o subtópico 1 diz, uma fé só de palavras, ou seja, palavras tinha, mas prática não tinha. Livro de Atos, capítulo 19, a partir do versículo 11, diz assim a Bíblia: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais estavam as enfermidades, fugiam das suas vítimas, os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Ou seja, aqui eles conheciam de palavra, né? Eles não tinham um relacionamento, eles não tinham identidade, não tinham um convívio com o Senhor Jesus. Porque eles chegam aqui e eles tentam expulsar aquele demônio falando: ei, vamos expulsar no nome de Jesus, aquele Jesus que Paulo prega. Ou seja, eles não tinham uma intimidade, não tinham identidade espiritual. E ali eles são massacrados ali por aquele demônio. Até o demônio não reconheceu eles no mundo espiritual, dizendo até:
Paulo, Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é, mas vós, quem sois? Então eles foram humilhados ali porque era uma fé só de palavras, não tinha comunhão, não tinha contato com o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Se os irmãos quiserem perguntar algo aí. Glória a Deus. Subtópico 2 diz: os milagres não transformam o caráter. E um erro nosso, um erro de nós, pessoas, humanos, é acreditar que milagres, curas, eles transformam o caráter do ser humano. Porque se nós formos ver no Antigo Testamento, nós vamos ver que o povo hebreu, quando ele sai do Egito, quando eles saem ali do Egito e eles vão peregrinar durante 40 anos no deserto, nós vamos ver que Deus sempre vinha com provisão, com providência sobre a vida deles, né? Deus abriu ali o mar vermelho ali, primeira provisão ali, eles contemplando ali o agir de Deus. Mas nós vamos ver que no final, a Bíblia vai revelar que apenas 2 pessoas daquela geração ali adentraram a terra prometida, que foi Josué e Calebe. E a Bíblia diz que os de 21 anos para baixo, eles adentraram aquela terra prometida, porque eles pereceram, porque eles duvidaram, ou porque murmuraram, reclamaram, e eles não permitiram que fosse transformado ali. Contemplaram o agir de Deus durante 40 anos, no deserto. A Bíblia vai dizer que de noite eles não morriam de frio, nem de dia o calor não matava eles, nem de fome pereceram, e nem as vestes deles, a Bíblia vai dizer que nem as vestes deles ficaram envelhecidas. Mas era sempre ali o agir de Deus, mas mesmo assim com a provisão, com a providência de Deus, o caráter deles não foram transformados ali. E se nós formos ver aqui no Novo Testamento também, a Bíblia vai revelar sobre um homem, amigo de Jesus, de nome Lázaro. E nós vamos ver que Lázaro, ele estava morto ali há 4 dias, e Jesus opera aquele milagre ali sobre a vida de Lázaro. Lázaro, ele é ressuscitado. E nós vamos ver que, quem sabe, um grupo ali, que estava ali no momento ali, contemplou o agir de Jesus ali, contemplou aquele milagre. Nós vamos ver que a Bíblia vai nos mostrar que aqueles homens já estavam planejando ali, tramando matar Jesus. Ou seja, eles viram o milagre acontecendo, mas mesmo assim o coração deles estavam ali duros, armando, procurando algo para matar Jesus. Então ali, aquele milagre também não transformou aquelas vidas. Continuando aqui na revistinha, diz assim: o versículo 23 do capítulo 7 revela a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus. Nosso Senhor, quando do seu ministério terreno, nunca se impressionou com as lisonjas humanas. A Bíblia rechaça a falsa piedade. Está ali no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 18 ao 20. Aqui, o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, os milagres e maravilhas realizados em seu nome não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Nosso Senhor mostra que haverá condenação para os falsos seguidores de Jesus, pois eles serão desmascarados, não entrarão no reino de Deus. E eu convido os irmãos aí, amém, no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, olha o que a Bíblia vai revelar. Hebreus 4:13, a Bíblia diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Mais uma vez repetindo aqui na revista, nosso Senhor mostra que haverá condenação para os falsos seguidores de Jesus, pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus. Porque a Bíblia diz que nosso Deus é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Então todos nós, um dia, nós iremos estar diante do Senhor. Naquele grande dia nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos.
Sejamos, pois, cuidadosos quanto a movimentos que dão ênfase apenas em milagres e maravilhas, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. Subtópico 3 diz: fazendo a vontade do Pai. No livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia vai revelar alguns atributos do caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus ele é justo. Perdão, deixa eu abrir aqui que agora fugiu aqui, deu um branco aqui. Romanos 12, 2, a Bíblia diz que: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa vontade e perfeita vontade de Deus. Ou seja, esses 3 atributos aqui da vontade de Deus: ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O verdadeiro discípulo de Cristo é que vive em total obediência a Deus, fazendo a sua vontade. Irmãos, e eu quero aqui, eu até grifei aqui a palavra obediência a Deus. Porque a Bíblia diz que a desobediência é como o pecado da feitiçaria. E nós vamos, voltando ali no Antigo Testamento, nós vamos ver que em determinado momento, Deus conversando com o profeta Samuel, Deus ele chama o profeta e quando Deus manda ali o profeta ele ungir o novo rei sobre Israel, um novo rei foi ungido sobre Israel por causa da desobediência. Quando o povo, voltando um pouco à história de Israel aqui, quando o povo hebreu, quando o povo de Israel, eles saíram do Egito ali, eles ficaram peregrinando no deserto, e logo que eles estão no deserto ali, a Bíblia vai revelar que sem mais nem menos, Amaleque, os amalequitas ali, foram contra o povo de Israel, se levantaram para guerrear contra o povo de Israel, sem motivo algum. E Deus, ali a palavra vai dizer que os israelitas, eles pelejaram ali a noite toda ali, foi uma batalha árdua ali, que Moisés, ele chama Josué, e Josué vai enfrentar ali o povo amalequita, e Moisés ele vai para um alto monte, e ele vai clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Moisés ele se cansava, quando ele abaixava os braços, o povo amalequita prevalecia contra o povo de Israel. Mas quando Moisés ele levantava os braços ali, levantava o cajado, o povo de Deus prevalecia contra os amalequitas. E ali vai dizer que Arão e Ur, cada um segura um braço ali de Moisés, e ali foi uma batalha árdua a noite toda. E o povo de Deus saiu vencedor, o povo de Israel saiu vencedor daquela batalha. Mas Deus ali, quando Moisés está no particular com Deus, Deus vai falar, ó, o povo de Amaleque, eles vão pagar por isso que eles fizeram. E quando Israel já está estabelecido ali, já está naquela terra prometida, o povo de Israel fala que não queria mais que eles queriam não apenas que Deus governasse sobre eles, mas eles queriam que um homem reinasse sobre eles. E ali foi levantado o rei Saul. A Bíblia vai nos mostrar que ele era um homem segundo o coração dos homens, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando Saul ele é ungido a rei, Deus se lembra ali daquela conversa com Moisés. E Deus vai e fala para o profeta chamar Saul, para o profeta alertar Saul que era para pelejar contra os amalequitas. E Deus falou, é para acabar com tudo, não é para sobrar nada. E quando Saul, ele entra em guerra, quando o povo de Israel, Saul entra em guerra contra os amalequitas, Saul ele vai poupar o rei Agag e todas as melhores coisas que tinha ali, os melhores animais, o ouro, tudo ali que tinha agradável aos olhos humanos. O rei Saul ele não destrói, e não destruiu o rei Agag, que era o rei dos amalequitas até nessa época. E Deus vai e chama o profeta Samuel, que era para destituir ali o reinado de Saul. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar.
O sacrifício de Saul foi esse. Ele preferiu sacrificar ali os melhores animais, mas a ordem era para acabar com tudo. Então ele perdeu ali, por causa da desobediência, ele perdeu ali o seu reinado. Por isso que nós estamos falando sobre a obediência a Deus. Muitas vezes pode acontecer coisas nas nossas vidas por causa da desobediência, né? Sabemos que tudo aquilo que nós plantamos, a Bíblia vai dizer que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E se nós formos ver na Bíblia aqui, certa vez, quando Deus chama Moisés, vamos ver muitas vezes Moisés, ele numerando o povo, e Deus dá uma ordem para Moisés numerar o povo. E Moisés ali começa a contabilizar ali o povo de Israel. E nós vamos ver que passado alguns tempos, quando Davi era rei de Israel, Davi ele resolve ali numerar aquele povo, contar aquele povo de novo, mas aquela ordem Deus não tinha dado. E nós vamos ver que Davi ele pecou contra o Senhor, porque ele fez algo que Deus não tinha mandado. Ou seja, a mesma coisa Deus tinha mandado e a mesma coisa Deus não tinha mandado. Então nós temos que estar atentos aí ao que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Continuando aqui na revista, diz assim: mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Do grego telema, a palavra vontade significa uma determinação, escolha ativa ou passiva, inclinação, desejo, prazer, vontade. Fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação os seus preceitos, a sua palavra. Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Ele fez isso em tudo, sempre obediente. Essa é também uma condição que Deus nos exige para entrar em seu reino. Nesse sentido, todos quantos querem fazer a vontade de Deus procuram fugir do pecado. Por isso devemos orar a Deus assim: seja feita a tua vontade. É a vontade do Pai que o Espírito Santo produz o verdadeiro caráter de Cristo em nós. Portanto, oremos como salmista: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Guie-me o teu espírito por terreno plano. Então, irmão, como foi dito aqui, né? Nós somos reconhecidos no mundo espiritual fazendo a vontade do Pai. Por quê? Porque isso gera uma identidade espiritual. Nós fazemos a identidade, nós fazendo a vontade do Pai, aliás. Como foi dito aqui, os filhos ali daquele sumo sacerdote ali, eles foram fazer algo que eles não tinham uma identidade espiritual, eles não tinham ali um convívio ali com Cristo. E nós vamos ver que eles foram ali achacotados ali. Tópico 2 diz assim: em quem estamos alicerçados? Subtópico 1 do tópico 2 diz: o alicerce começa pelo ouvir. E eu gostaria de ler novamente aqui no versículo 24 da leitura bíblica em classe, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, todo aquele que ouve, vê que Deus ele não rejeita ninguém. A própria Bíblia diz que Deus, nem Deus tem prazer na morte do ímpio. Mas o prazer de Deus é quando o ímpio se arrepende, confessa seus caminhos, confessa seus pecados e os deixa aqueles caminhos de morte ali. Deus se alegra, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então é todo aquele que aceita ali essa transformação de vidas, porque Deus, ele não exclui ninguém. Muitas vezes é o próprio ser humano, é a própria pessoa que se exclui, mas Deus ele não exclui ninguém. Deus ele continua ali com os braços abertos. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a sua palavra. Suas palavras são eternas, espírito e vida. Por meio delas, o interior do humano é transformado verdadeiramente. Jesus ele diz, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Toda palavra que sai da boca de Deus. Então Deus ele é vida, ele transforma a vida.
Atente para a expressão minhas palavras. No grego a palavra é logos, mas no texto ela se encontra no genitivo, o modo da gramática grega, cuja ideia central é de posse. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas a de Jesus. Essa palavra é poderosa, é o logos, conforme a linguagem de João. Jesus Cristo é a essencial palavra de Deus, a sabedoria perfeita unida ao Pai. Assim, os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade disse. Ele é o alicerce da nossa edificação espiritual. Amém, irmãos? E aqui quando fala sobre ouvir, eu quero trazer também aqui um lado aqui também, sobre a fé. Porque a Bíblia vai revelar que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em Hebreus 11:1 diz que a fé ela é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Como que nós imaginamos a salvação? Como é que nós imaginamos aquele grande dia ali no reino dos céus? Como é que nós imaginamos? Nós não contemplamos, nós não vimos, mas nós imaginamos pelo olhar da fé. Nós contemplamos isso pelo olhar da fé. Então, a fé ela é gerada através do ouvir. E ouvir a palavra de Deus, a Bíblia. Subtópico 2 diz assim: a importância do bom alicerce. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 10 e 11. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 3, versículo 10 e 11. Olha a carta do apóstolo Paulo. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o que é Jesus Cristo de Nazaré. Então o alicerce de Paulo ali, nós vamos ver que é Jesus Cristo de Nazaré. O nosso alicerce é Jesus Cristo de Nazaré, não há outro. Jesus mesmo fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ninguém tem a salvação a não ser através de Jesus Cristo de Nazaré. Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces. Quando se ergue um edifício com os alicerces mal estruturados, a ruína é certa. De início, todo investimento pesado deve ser nas bases. Por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma as figuras dos dois construtores e dois alicerces. O prudente, que edifica na rocha, o outro insensato, que edifica na areia. As duas palavras gregas, ambos substantivo feminino, que aparecem no texto é Petra e Amnos. Petra significa penhasco ou cordilheira de pedra, rocha projetada, solo rochoso, grande pedra, traz o aspecto metafórico de firmeza, fortaleza. E Amnos significa areia, terra arenosa, areia movediça, que metaforicamente quer dizer fraco, sem estabilidade. Logo, quem constrói seus alicerces sobre a rocha está firme, estabilizado. Mas quem constrói sobre a areia está fragilizado e instável. Então aqui nós vamos ver que o prudente, o construtor prudente, ele calcula, ele tem tudo planejado ali, e o outro não, o outro é de qualquer forma, é aquele famoso, como diz a letra no mundo aí, deixa a vida me levar. Mas o prudente não, ele planeja, ele calcula. Certa vez Jesus vai falar sobre uma construção de torre ali. Qual de vós, quando for construir uma torre, não vai primeiro sentar, planejar, calcular, ver se tem condições de fazer aquela torre, para que não venha a ser envergonhado? Então aqui é o prudente, o construtor prudente, ele planeja tudo. Quem edifica na rocha está firmado para suportar os reveses da vida. Ainda que os ventos enfurecidos soprem, vindo de todas as direções, nada abalará a fé. Todavia, para a casa edificada na areia que expressa indecisão, dúvida, negação, a queda é certa. Sigamos os conselhos de Paulo.
Ali até já foi lido aqui, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, como diz: veja cada um como edifica ele, o fundamento. A relevância do praticar. Subtópico 3. A relevância do praticar. Escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. Ao que ouve e pratica, o Senhor Jesus chamou de construtor prudente, do grego prônimos, que aparece como adjetivo e quer dizer inteligente, sábio, pois a pessoa prudente não fundamentou a sua vida nos efêmeros postulados humanos, mas na grande rocha eterna, o Senhor Jesus. Já o segundo construtor é descrito como insensato, pois ouve, mas não pratica os ensinos do mestre. Aqui do grego moros, aparece como adjetivo tolo, ímpio, incrédulo, motivo pelo qual os que são assim não atentam para as palavras de Jesus. Assim percebemos dois tipos de pessoas nessa seção bíblica, em estudo: o prudente e o insensato. O prudente procura agir corretamente de acordo com o que ouviu, e o insensato ouve, mas despreza o ensino de Cristo, não põe em prática. Com que tipo de pessoa do sermão você mais se identifica? Sobre qual fundamento tem edificado, na rocha ou na areia? Irmãos, e aqui nós vamos ver que o segredo não está na adversidade, porque a adversidade, os problemas, eles vão vir para os dois ali, nas duas casas ali, vai vir aqueles mesmos problemas. A Bíblia diz que o mesmo sol que vem para o justo, ele vem também que vem para o injusto, ele vem também para o justo. Aqui a Bíblia, quem sabe através dessa passagem, quem sabe ali a casa, por fora ali eram as mesmas coisas, as duas tinham 2 quartos, quem sabe a estrutura não, quem sabe ali, externamente ali, aquelas casas ali eram idênticas, mas o segredo estava no fundamento, na base, no alicerce. Mateus 6,6, a Bíblia diz para nós entrarmos no nosso quarto, orarmos e clamarmos ao Pai em segredo não, em secreto. Muitas vezes o que vai nos deixar de pé, o que vai deixar o cristão de pé, não é aquilo que está visível, não é aquilo que está aparente, mas é aquilo que está no secreto. Assim como aquela casa, né? O que estava mantendo aquela casa firme de pé não estava aparente, mas ela estava ali bem alicerçada, na base. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Tópico 3 diz: Jesus, a nossa verdadeira identidade. Subtópico 1 diz: Jesus, o nosso maior pregador. Por que ele é o nosso maior pregador? Ele é o maior pregador porque ele trouxe a maior mensagem. Ele trouxe aqui, ele venceu a morte, venceu ali o pecado. E falando em pecado, nós vamos falar, creio que o pastor William já trouxe várias vezes aqui, sobre a diferença do pecado e do remorso. Porque o arrependimento e o remorso. E o que é o remorso? Qual a diferença dos dois? O remorso aqui o remorso é um medo, um temor da consequência do pecado. Porque o pecado tem uma consequência. A palavra diz que o pecado produz a morte, gera a morte. E o remorso é isso, é a consequência do pecado, o medo daquela consequência do pecado. Como foi dito aqui, o pastor William, creio que já trouxe aqui, falando sobre o exemplo do ladrão ali, quando o ladrão ele é pego ali, cometendo o ato ali, quando ele é preso, quando o repórter chega e pergunta para ele: e você se arrepende? Ele: sim, eu me arrependo. Só que aquilo não é um arrependimento de fato, ali é um remorso, né? O medo da consequência dele, porque se ele tivesse escapado ali da polícia, não sei, ele não iria voltar para retornar ali a vítima. Ele iria fugir ali, ele não iria se arrepender de fato. Ali foi um remorso pela consequência que ele vai ter que pagar agora pelos seus atos. Muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte. Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre que não prega dogmas, não exige moralismos dos seres humanos, mas apenas ensina o amor, as boas virtudes, a moral. Para eles, esse seria o Jesus de Nazaré original.
Apesar de belíssimas as mensagens de Jesus ensinadas no Sermão do Monte, não podemos isolá-las de todo o Novo Testamento. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento e para nascer de novo a fim de entrar no seu reino. Assim, o Sermão do Monte não apresenta o mestre meramente humano, mas o Filho de Deus que nos trouxe a salvação, o qual devemos imitá-lo em toda a nossa vida. Subtópico 2 diz assim: a autoridade do ensino de Cristo. E eu gostaria de abrir aqui também, os irmãos nem precisam abrir não, vou abrir aqui para ler o Evangelho de Mateus no capítulo 7, do versículo 28 e 29, que é a finalização aí do sermão que Jesus traz ali, do fim do Sermão do Monte ali, é o fim da leitura bíblica em classe. Jesus fala assim, a Bíblia diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele a ensinava com o que tem autoridade, não como os escribas. Então aqui nós vamos ver que a autoridade, ela não se impõe, a autoridade ela se conquista, porque Jesus ele mostrava de fato, no fazer, não apenas no falar, porque muitas coisas, os escribas, os fariseus, a Bíblia vai dizer que eles queriam que os outros carregassem os fardos que nem eles mesmos próprios não conseguiam suportar. Mas Jesus ali com a autoridade de vivência ali, de prática, mostrou ali, as pessoas ficaram ali impactadas pelas palavras de Jesus, pelo evangelho transformador de Jesus, porque os fariseus eles queriam imputar ali algo que, uma carga pesada sobre as pessoas, sobre os judeus, mas que nem eles mesmos eram capazes de suportar aquilo. Quando o Senhor Jesus conclui o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabara de ouvir. Ela via que o nosso Senhor ensinava com autoridade, e essa autoridade vinha diretamente do Pai. Após ressuscitar, o Senhor Jesus disse: toda autoridade me foi dada. Isso deixa claro que o ensino de Jesus não é humano, mas divino e poderoso. Assim somos chamados pela palavra de Deus a reconhecer que a nossa autoridade para pregar, evangelizar, ensinar vem do Senhor Jesus, pois sua palavra é viva e eficaz. Subtópico 3 diz: Jesus como nossa identidade. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Essa carta aqui ao povo, à igreja de Coríntios ali, Paulo ele mostrava ali da comunhão que ele tinha com Cristo, porque ali o caráter dele foi transformado pelo evangelho ali. Jesus transformou a vida ali de Paulo, e ele queria que o pessoal, que a igreja de Coríntios viesse ali ser transformado também. Vou abrir aqui para ler aqui o versículo todo, que diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então Paulo ele queria que aquela transformação que veio sobre a vida dele viesse também sobre toda a igreja ali de Coríntios. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhantes a Ele. Entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como os filhos de Deus, agora desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal e luz neste mundo, priorizando a justiça, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera. Irmãos, e aqui Jesus como nossa identidade, como foi dito aqui, né? A identidade é andar de maneira, é ter aquela semelhança. E eu lembro aqui do apóstolo Pedro também. Quando Jesus fala para Pedro, quando Pedro ele olha para Jesus e fala: "Ei, Senhor, Jesus chega em Pedro e fala: "Ei", quando Jesus começa a falar que ia padecer ali, sobre o que Jesus ia padecer, ia ser passado ali, Pedro ele olha para Jesus e fala: "Não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a morte quanto para a prisão,
E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, Satanás vos pediu para vos peneirar, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Tu, Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos teus irmãos, né? Fortalece os teus irmãos. E nós vamos ver quando Jesus fala isso, e Pedro, ele tinha ali um convívio ali com o Senhor Jesus, e Jesus vai e continua a falar e fala: Pedro, eu quero te dizer que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes que me conhece. E nós vamos ver que quando Jesus ele é entregue na mão dos malfeitores, e Pedro ele está ali acompanhando ali Jesus de longe, olhando, e quando uma pessoa olha ali, olha assim para Pedro e fala: ei, aquele ali também estava com ele. Pedro começa a negar Jesus. Pedro: eu não conheço tal homem. Outra pessoa olha e fala assim: tu anda como ele. Ele: não conheço. Aí outra pessoa vai e fala: ei, mas tu fala igual ele. Ele: nunca conheci esse tal homem. Pedro ele nega Jesus ali, verbalmente, mas algo que Pedro não podia negar era a essência que Pedro tinha com Jesus, né? Pedro ele podia negar de todas as formas ali, mas Pedro tinha aquela essência que caracterizava Jesus Cristo nele. Assim também muitas vezes, quem sabe por um desvio, por um deslize, muitas vezes, quem sabe nós negamos Jesus não apenas no falar, mas muitas vezes nas nossas atitudes, no escorregando. Mas essa essência, ela não pode sair das nossas vidas. Essa essência que Pedro, quando ele fala: mas você fala igual ele. Pedro tinha essa essência de Jesus Cristo. Ele podia negar verbalmente, mas essa essência já estava enraizada sobre a vida de Pedro. E assim também tem que ser nas nossas vidas. A essência de Jesus Cristo não pode se afastar das nossas vidas. Essa essência não pode se afastar. E essa essência é a essência do Espírito Santo. Glória a Deus. Diz assim, continuando aqui: entretanto, para chegarmos lá, voltando aqui, é preciso andar como os filhos de Deus, agora desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal e luz neste mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera. Assim vamos nos identificando cada vez mais com Jesus e formando a nossa verdadeira identidade. Portanto, somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus com verdade. E essa tem sido a nossa identidade. Que em Gálatas 4,19 diz assim, que Paulo ele desejava a plena formação de Cristo na vida de cada um da igreja ali de Gálatas. Então, nós temos que ser assim também, né? Desejar a formação ali, para que Cristo, a Bíblia diz para que nós vemos que nos grandes dias, nos dias vindouros, muitos iriam apostatar da fé. E a Bíblia fala para nós edificarmos uns aos outros, fortalecermos uns aos outros, exortarmos, para que a igreja, para que nós venhamos permanecer firmes até esse grande dia que está chegando aí, né? Muitas vezes falamos que o povo perece por falta de conhecimento, mas a Bíblia diz no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, que Deus vai enviar fome sobre a terra e sede. E a Bíblia diz: não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E hoje nós estamos vivendo num tempo que realmente, irmãos, se nós formos ver, o pessoal procurando cada vez mais saber do futuro, procurando ali cada vez mais não ter comunhão com Deus, porque nós vamos ver que a Bíblia, quando nós lemos ela nos lê também. E muitos querendo saber ali atrás de profecias, profetadas, e muitos têm caído aí. Mas nós temos que nos firmar cada dia mais na palavra de Deus, porque ela é que é a nossa fonte, nosso alimento diário, né? Irmãos, eu vou confessar aos irmãos, tinha tempo que eu não é ler, mas quando eu no início assim, da minha caminhada, eu era eu queria muito aprender, e eu ficava muito procurando ali estudar a palavra mesmo, não apenas ler a palavra, mas estudar a palavra. E até um tempo, quando eu estava estudando ali, quando eu estava aplicando a escola, o estudo bíblico da palavra, um tempo atrás, eu ainda procurava ali estudar a palavra, mas passado esse tempo eu não estudava mais.
né? Assim, eu deixei de estudar a palavra. Hoje eu fui estudar essa palavra. Hoje não, nessa semana que eu tive essa oportunidade de trazer esse estudo bíblico, eu comecei a estudar e eu senti não aquele peso, mas eu senti a alegria de novo em estudar a palavra de Deus. Isso é muito bom, porque muitas vezes, irmãos, eu lembro do salmista Davi, né? Quando ele clamava ao Senhor, ele: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. E todos os dias nós temos que pedir para que Deus venha restituir a vontade, a busca, para que nós venhamos buscar cada dia mais a presença de Deus, na palavra de Deus. E vamos concluir aqui. A conclusão diz assim: o ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la, é preciso ter o caráter transformado, a fim de que nosso viver glorifiquemos a Deus. E eu gostaria de encerrar, gostaria que os irmãos abrissem aí a palavra no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, onde foi a passagem a qual a nossa irmã Roberta trouxe aqui no domingo. E quando ela trouxe essa passagem aqui, eu anotei ali. Diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Amém, irmãos? Então o tempo está próximo, então temos que nos fortalecer cada dia mais no Senhor, que nós vamos crescer a cada dia mais na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Amém, irmãos? E assim eu agradeço a rica oportunidade. Eu convidar o pastor Evaldo aqui para estar encerrando aqui o culto da palavra. Amém? Glória a Deus.